Fala aí, galera! Tudo bem, meus amores? Viemos aqui para mais uma aulinha de física! Bom, agora nós vamos começar uma nova parte da matéria. Acabou aquele negócio de onda, gente. Acabamos, não vamos mais estudar ondas, já estudamos tudo de ondas, né? Graças a Deus, todo mundo comemorando, né? Vamos lá, a gente vai começar agora uma matéria que a gente chama de cinemática, né? A gente vai começar nessa primeira aula falando da introdução à cinemática. Então vamos começar. Gente, a cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem que haja preocupação com as suas origens. Então a cinemática, ela estuda movimentos. Então, basicamente, gente, a cinemática está relacionada à velocidade também, né? Porque quando a gente se movimenta, a gente tem velocidade e vocês vão ver isso na próxima aula, a gente vai estudar velocidade. Então, a cinemática estuda qualquer tipo de movimento. E alguns conceitos da cinemática são muito importantes para a gente compreender os fenômenos físicos, tá? E a resolução de problemas. Então, vamos lá. Quando podemos dizer que um corpo está em repouso ou em movimento? Vocês sabem dizer quando é que um corpo está em repouso ou em movimento? Vou dizer para vocês que isso depende do referencial, tá, gente? Isso depende do referencial. Então, por exemplo, vou dar aqui o caso do metrô. Vamos lá. Se a gente avaliar aqui essa moça, tá? Aqui dentro do metrô, para quem está dentro do metrô com ela tá lá sentadinha, bacana no seu banco. Ela está em repouso, ela está parada, ela está sentada, certo? Ela está em repouso, bacana. Mas para esse senhorzinho que está aqui, tá? Que ele está do lado de fora do metrô, esperando lá, que ele perdeu esse metrô, perdeu o metrô. Ele do lado de fora, quando o metrô sai, ele vê a moça em movimento. Concorda comigo? Ele está vendo ela se mover. Então, dizer que um corpo está em repouso ou em movimento, gente, depende muito do referencial. Depende da onde o observador está olhando. A gente viu que se o observador está dentro do metrô, a nossa senhorinha está em repouso. Mas se o observador está fora do metrô, a senhorinha está em movimento. Isso que é referencial. Bom, então vamos continuar aqui, tá? Outra coisa que nós estudamos, né, quando a gente estuda essa parte de movimento, é a expressão ponto material, que é utilizada quando as dimensões do corpo são muito pequenas se comparadas às dimensões que ocorrem no fenômeno analisado. Então, por exemplo, se eu olho, né, uma bicicleta deslocando-se numa estrada de terra, tá? Uma pedra caindo de um prédio, sem especificar os detalhes do tamanho, tá? Nós usamos essa expressão ponto material. Então, por exemplo, tá? Eu tenho aqui o meu mapa aqui de São Paulo, digamos que a pessoa vai fazer esse trajeto aqui, né, de São Paulo para Ribeirão Preto, certo? Então, o que é o ponto material? Se eu olho do mapa, né, se eu olho do mapa, aquele meu carro que vai, né, seguir esse trajeto, gente, a gente diz que basicamente, se eu for olhar do mapa, ele é muito pequeno. Eu nem consigo, vão ter partes lá do trajeto que eu estou dizendo que ele vai estar parado. Por quê? Porque ele é muito pequenininho em relação ao trajeto. Mas se eu olhar da rodovia, for acompanhar ele de rodovia por rodovia, eu já consigo dizer que aquele meu carro está em movimento. Então, ele já tem uma proporção maior quando eu olho ele na rodovia do que quando eu olho ele na estrada. Então, o ponto material também é tão importante quanto o referencial, tá? O ponto material não deixa de ser de qual proporção você está olhando aquele movimento, certo? Então, vamos lá. Continuando.
última coisinha que a gente tem que aprender é a trajetória, tá? A trajetória aqui, ó, é a linha que representa o percurso descrito por um móvel quando consideramos todas as posições sucessivas ocupadas por ele. Em determinado intervalo de tempo, depende também de um referencial adotado. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse carinha que está no banco e um avião, tá? Que ele tá jogando aqui um pacote, tá? E aí, a gente consegue ver a trajetória, tá vendo? Do nosso pacote, é uma trajetória que a gente diz que parece uma parábola. É aquilo ali, aquela trajetória ali do ponto do moço, né? Que está aqui sentado, ela é uma trajetória que é uma parábola. Só que a trajetória do carinha aqui do avião, tá? É outra. Ele vê o pacote caindo assim, em linha reta. Ele não vê que o pacote vai cair assim. Ele acha que ele soltou, caiu, porque ele está se afastando do objeto. Então, ele vê aquele objeto em outra trajetória. Ou seja, a trajetória é importantíssima e ela também depende do referencial, de quem esteja olhando. A trajetória é o ponto em que eu começo o movimento, o trajeto que ele faz até o ponto final do movimento. Então, eu vou dizer aqui que a minha trajetória, se eu andar aqui dessa ponta da sala até ali, é uma trajetória em linha reta. A minha trajetória tá lá em linha reta, eu vou andar de um ponto a outra, certo? Mas eu posso fazer uma trajetória de outra maneira. Se eu fizer assim em zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Se eu fizer em zigue-zague, eu tenho outra trajetória. Conseguiram entender o que é trajetória? A diferença? Certo? Então, vamos lá. Agora, a posição, tá? A posição também é importantíssima, é um conceito importante da cinemática que a gente precisa aprender, tá? A posição, como diz aqui, é a medida algébrica ao longo de uma determinada trajetória, da distância do ponto onde se encontra o móvel ao ponto de referência adotado como origem. Então, na verdade, é a posição que você está do seu ponto inicial. Então, você parte de um início da sua trajetória. Aí você vai caminhando, fazendo lá o seu trajeto. Você para num ponto específico. Aquela posição é a distância algébrica do ponto inicial. Então, por exemplo, um carro aqui partiu da origem, certo? Aí ele andou nessa trajetória e parou aqui, ó, nesse ponto. Ou seja, parou na posição de 10 quilômetros. Então, a gente diz que ele até andou 10 quilômetros porque o meu referencial era a origem, tá? Então, a posição dele é 10 quilômetros. É igual quando a gente viaja. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Vamos viajar lindos nas férias aí do meio do ano, do final do ano, nos feriados. A gente pega lá para a região dos lagos. Vocês não veem a quilometragem ao longo da sua estrada? Você vê lá, estou no quilômetro 20, estou no quilômetro 100, tá? Isso é a posição, tá? E a gente usa a posição para auxiliar, no caso da nossa viagem, por exemplo, uma pessoa que está viajando junto com a gente e a gente se perdeu no meio do caminho. Aí você olha a placa e fala, acabei de passar pelo quilômetro 100. Aí a pessoa vai olhar, eu estou no quilômetro 99, então a gente está perto. Então, é a posição que você está naquele trajeto, certo? Bacana. Vamos lá. Deslocamento. Deslocamento é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial, ou seja, a posição inicial e a posição final. A gente representa a posição, gente, por S, tá? Lá no outro slide está escrito, a gente representa a posição por S. O ΔS é a diferença, é o quanto você deslocou. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ônibus, ele saiu ali, ó, tá vendo? Ele saiu do quilômetro 10 e ele veio andando até o quilômetro 35. Qual vai ser o ΔS, o deslocamento? Quanto que ele percorreu? Bom, ele percorreu 35 menos 10, 25 quilômetros, porque ele saiu do quilômetro 10 e foi até o 35.
Então, do 10 até o 35 foram 25 quilômetros. Como é que eu fiz? Posição final, ele parou no quilômetro 35. Posição inicial, ele saiu do quilômetro 10. Final menos inicial, que é a fórmula de deslocamento, bacana, 25 quilômetros. Então, por exemplo, você sai do Rio de Janeiro, quilômetro 0. Você vai até para Búzios, quilômetro 250, o seu deslocamento foi 250 quilômetros. Mas digamos que a pessoa saiu de Niterói, que era o quilômetro 50, e foi para Búzios até o 250, o deslocamento foi de 200 quilômetros. O deslocamento é a posição final menos a posição inicial do meu móvel, certo? O deslocamento não depende da trajetória, tá vendo? Independente se ele for em linha reta, se ele for em zigue-zague, se ele ir voltar ou voltar, o deslocamento não depende da trajetória. É posição, é a final menos a inicial. Não quero saber se você fez linha reta, se você fez em zigue-zague. É a posição final menos a inicial. É o quanto você deslocou. Certo? Vamos lá. Aí a gente estuda o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O que é o movimento progressivo? É quando você caminha, tá? O seu movimento vai em direção a aumentar a sua posição. Então, digamos que essa moça aqui que está correndo lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, ela sai ali, ó, da posição 1000 e vem até a posição 7000 metros. Ele saiu do 1000, foi até 7000 metros e levou esse tempo aqui, ó, 1800 segundos, tá? Ela está saindo de uma posição menor e indo por uma posição maior. Esse movimento é progressivo, certo? Vamos lá, o que é o movimento retrógrado, gente? O movimento retrógrado é quando ela vai e aí ela faz o caminho de volta. Agora, ó, ela saiu do 5.000, da posição inicial 5.000 e foi, tá, para a posição 2.000. Então, o movimento dela está sentido descendo a sua posição. Então, é a mesma coisa que a gente dizer assim. Bom, eu vou daqui, eu gosto do exemplo de viagem que é básico. Vou daqui a Búzios, a quilometragem vai aumentando. Você vai vendo lá, na estrada, quilômetro 50, 100, 150, 250, chegou em Búzios. Quando você vai voltar para casa, você vai ver lá na estrada, quilômetro 250, 200, você vai diminuindo a sua posição em relação à trajetória. É isso que é o movimento progressivo. O meu movimento vai em direção a aumentar a posição. O movimento retrógrado é quando eu volto. O meu movimento vai em direção a diminuir a posição. Certo? Bom, galera, por hoje é só. Esses conceitos são fundamentais para vocês começarem a compreender a cinemática, tá? São os conceitos básicos: referencial, trajetória, deslocamento, movimento progressivo e movimento retrógrado. São os 5 conceitos principais da cinemática, tá? Agora a gente vai estudar, né, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai estudar especificamente a velocidade. Tá? Mas a gente se vê então na aula para eu tirar todas as dúvidas, tá bom? Beijo, meus amores!